Fala pessoal, beleza? Há algum tempo eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre os gênios e como é que os gênios foram parar em certos objetos, né? Como o gênio da lâmpada foi parar na lâmpada, por exemplo, e da relação disso com história sobre o rei Salomão e tal. Se você não viu esse vídeo, depois clique aí no card para poder assistir. Mas naquele vídeo eu comentei que na história do Aladim, além do gênio da lâmpada, existe também outro gênio que é o gênio do anel. E além do gênio do anel, na verdade, existem outros gênios da lâmpada também. Dentro da lâmpada tem mais de um gênio, né? Então, nesse vídeo eu queria trazer justamente isso, a história original do Aladim, que está presente no livro das Mil e Uma Noites, numa adição tardia a esse livro, mas de qualquer forma, uma história das Mil e Uma Noites. E então é isso, nesse vídeo eu queria contar essa história para vocês, que é bastante diferente da história que a gente conhece pelo filme da Disney, por exemplo. Então, só para lembrar um pouco como é que é a história do filme da Disney, né, que eu não tenho muito fresco na memória, talvez o meu filme favorito da Disney quando criança. É um dos filmes mais para menino também, né? Tem um pouco disso. Mas eu lembro da história do Aladim, basicamente que o Aladim era um órfão, né? Que dava os seus pulos, por assim dizer, para sobreviver, né? Roubava ali maçãs, pães, essas coisas, fazia, como é que chama? Parkour, né? Pelas ruas ali de algum lugar na Arábia, e ele eventualmente é levado a uma caverna, onde o macaco, né? Que acompanha ele pega um tesouro que não podia, ele acaba preso na caverna, descobre ali na caverna a lâmpada, descobre na lâmpada o gênio, sai da caverna e eventualmente ele se torna príncipe, né? E fica com a filha do sultão, liberta o gênio e prende o vilão da história, né, que é o vizir, o Jafar, né, na lâmpada como um gênio do mal, né? Mas a história do Aladim original, ela tem várias diferenças em relação a isso. Primeiro porque o Aladim, ele é, na verdade, um jovem chinês. E a maioria da história se passa na China, segundo as Mil e Uma Noites. Apesar dessa China ser meio árabe, assim, porque a China é governada por um sultão, né? Os costumes parecem meio árabes também. Mas, de qualquer forma, disse que a história se passa na China, o Aladim é um chinês, e o adversário do Aladim não é o vizir, mas sim um mago, um bruxo, né? Do Maghreb, ou seja, do noroeste da África, né? Então nada disso se passa na Arábia. A história se passa principalmente na China, com uma parte dela se passando, uma parte curta, se passando no Maghreb, né? Onde hoje é Marrocos, Tunísia e tal. Mas como é que é essa história, então, de fato, né? Sequencialmente, narrativamente? Basicamente, resumindo aqui, o Aladim, ele tinha pai e mãe, muito pobres, tanto o pai quanto a mãe. O pai era um alfaiate, a mãe era uma fiadeira, e ele não gostava de trabalhar. Ele chega a uma idade em que ele deveria começar a aprender um ofício, só que ele fica simplesmente jogando, brincando com os meninos da rua, com outros vagabundos, até como diz a história, na tradução do professor Jarucho, da USP, né, que é uma tradução que eu recomendo bastante aqui das Mil e Uma Noites. E essa falta de compromisso assim do Aladim com assuntos mais sérios acaba levando o pai dele, inclusive, a morrer de desgosto. Literalmente, o pai do Aladim morre constatando que o filho dele vai ser uma decepção para sempre. E aí sobra só o Aladim e a mãe fica ainda mais apertada, porque tem que tomar conta do filho e não tem mais a ajuda do pai. Então eles começam a viver numa situação realmente de extrema pobreza mesmo e miséria. Até que, de repente, aparece uma figura central para essa história, que é um derviche, né? Uma figura ligada a ramificações ali mais místicas do Islã, né? Ligado ao sufismo e tal. E um grande conhecedor da magia, essa figura, mas que se apresenta para a família do Aladim como sendo um tio distante do Aladim, que chega lá para procurar o pai, descobre que o pai do Aladim morreu, chora muito por causa disso e diz que vai cuidar do Aladim no lugar do pai, né? Só que é toda uma trama, porque esse derviche, ele sabia que existia um tesouro muito precioso num determinado lugar, mas que só Aladim poderia ter acesso àquele tesouro. E tem muito isso nas histórias das Mil e Uma Noites, que são tesouros meio que marcados, né, predestinados para uma pessoa específica. Então esse derviche promete para o Aladim, para a mãe do Aladim, muitas riquezas, diz que vai educar o Aladim no ofício ali do comércio, que o Aladim começa a gostar, e de um certo dia eles saem para passear pela cidade para esse derviche mostrar para o Aladim todas as riquezas que ele poderia ter, mostrar os banhos, os palácios, os lugares que ele poderia frequentar caso fosse bem sucedido e tal.
E nessas andanças, ele vai se afastando e se afastando da cidade com o Aladim, até chegar num lugar que não tem nada. E o Aladim já começa a ficar meio receoso, assim. E esse derviche começa a acender uns incensos, fazer uns esconjuros, né? Lançar umas palavras mágicas, e de repente o chão se abre na frente deles, né? Que é uma cena parecida até com a cena da caverna lá do filme da Disney, né? E o que vai acontecer aqui é bem semelhante ao que acontece no filme da Disney mesmo, que é que o derviche, que no caso do filme é o vizir, né? Mas nesse caso é realmente esse mago que vem de lugares distantes, ele vai forçar o Aladim, vai convencer o Aladim, né? A entrar nessa caverna para pegar um tesouro, que é a lâmpada mágica. Então ele diz para o Aladim que ele deve descer essa caverna, que tem uma escadaria, e aí ele vai passar por uma série de cômodos cheios de tesouro, mas que ele não deve pegar nada. Depois ele vai passar por um jardim cujas árvores dão frutos que são pedras preciosas, ele não deve pegar também, até finalmente chegar numa escadaria que vai levar ele para a lâmpada. E aí ele pode pegar a lâmpada, deve pegar a lâmpada, né? E fazer o trajeto de volta, e a partir daí, no trajeto de volta, ele pode pegar o que ele quiser, porque ele já passa a ser senhor de todos aqueles tesouros, né? Então o Aladim faz esse percurso, pega a lâmpada, volta. Na volta ele passa pelo jardim, ele pega várias dos frutos de pedras preciosas que ele acha que são só bonitos, ele não sabe o valor que isso tem, mas ele enche os bolsos, enche todo o espaço que ele tem ali para levar essas coisas para fora. E os tesouros ele não pega, e começa a subir a escada de volta, né? Para sair e encontrar com o tio dele, o falso tio. Só que ele tá tão pesado por causa dessas coisas que ele pegou que ele não consegue subir a escada. E aí o tio dele começa a falar assim: me dá a lâmpada, né? Passa a lâmpada para cá, que aí você vai ficar mais leve e consegue subir. E o Aladim fala assim: não, não é a lâmpada, é o tanto de coisa que eu peguei. E o tio insiste: não, me dá a lâmpada que vai dar certo. E o Aladim: não tem nada a ver. Não é a lâmpada que tá pesada, eu tô vendo que a lâmpada tá leve. E o tio insiste, o Aladim responde, o tio insiste mais uma vez. E aí acaba a paciência do tio, né, do falso tio, do derviche, e ele fala assim: quer saber? Deixa esse trem pra lá, né, no bom mineirês dele, e fecha a caverna de volta, né, faz umas palavras mágicas lá, a caverna se fecha com o Aladim lá dentro, e o derviche volta pro Maghreb, vai embora, desiste do plano de pegar a lâmpada mágica. E aí, como é que o Aladim vai sair de dentro dessa caverna, né? E aqui eu tenho que introduzir uma informação muito importante que eu tinha esquecido, que é que para convencer o Aladim a entrar na caverna, o derviche dá um anel, ele tira um anel do próprio dedo e dá um anel para o Aladim falando assim: coloca esse anel que você vai ser protegido de qualquer mal. Então o Aladim, quando ele entra na caverna, ele estava com esse anel do derviche. E ele, preso então na caverna, ele começa a se desesperar, ele passa vários dias ali sem comer, sem beber, pensa assim: eu vou morrer, não tem como, e começa a fazer orações, né? Clamar ao Deus único, a Alá, né? Ou Deus simplesmente, na boa religiosidade islâmica dele, né? Apesar de ser um chinês. E tem até a oração dele é muito interessante, né? Porque no filme da Disney, claro que essa carga religiosa está totalmente removida, né? Mas no conto, ele faz uma reza forte, inclusive, né? Faz uma oração forte, dizendo assim, né? Declaro que não há divindade senão Deus, único, magnífico, poderoso, vencedor, ressuscitador dos mortos, causador das necessidades e seu provedor, solucionador de problemas e dificuldades e deles libertador. A mim você me basta, pois é o melhor a quem posso me entregar. Também declaro que Muhammad é seu servo e enviado, em nome de cuja dignidade eu peço que me salve dessa desgraça na qual eu caí. Então, depois de fazer essa declaração monoteísta muçulmana, ele está esfregando as mãos, né, assim, em desespero e no meio da oração, e nesse esfregar as mãos ele acaba esfregando o anel que ele tinha no dedo, e desse anel vai sair um escravo, segundo conta a história, que é um gênio, uma figura, né, um ser sobre-humano que estava aprisionado naquele anel por Salomão, né, como a gente viu lá no vídeo sobre os gênios nos objetos. Então esse que é o gênio do anel, que eu me referi lá no outro vídeo, né? Então tem o primeiro contato do Aladim é com o gênio do anel e não com o gênio da lâmpada. E esse gênio, no momento que ele aparece, ele fala assim: como o Senhor tem o anel que era do meu Senhor, faça qualquer pedido porque eu sou o seu servo, né? E o Aladim fala então: me tira dessa caverna. E imediatamente o gênio teleporta, né? Transfere o Aladim de fora da caverna de volta para o lado de fora
da caverna. E a partir do momento em que ele está livre, então ele vai se arrastando para casa, né? Chega em casa praticamente morto e vai se reencontrar com a mãe dele, né? Mas claro que a história não acaba aí, inclusive o gênio da lâmpada ainda nem apareceu, e ele vai aparecer exatamente na sequência desses episódios. Porque assim que o Aladim chega em casa, ele chega totalmente faminto, né? Desesperado, quase morto, mal conseguiria comer, e só tem forças para dizer para a mãe dele assim, né? Me dá algo de comer, pelo amor de Deus, né? A única coisa que eu peço. E a mãe dele, muito triste, vai responder que não tem o que dar de comer pro Aladim, porque eles são absolutamente miseráveis, né? E aí o Aladim vai lembrar da lâmpada. Ele, de novo, as pedras preciosas que ele pegou, ele não sabe que são preciosas de fato. Mas ele vai lembrar que ele pegou uma lâmpada e vai falar com a mãe dele, só vende isso, vê se isso tem algum valor e compra algo de comer pra gente. E aí a mãe vê aquela lâmpada, uma lâmpada meio velha, meio feia, assim, e fala assim, bom, beleza, eu vou dar uma polida só nela antes, para que ela tenha uma aparência mais valiosa e eu consiga um pouco mais de dinheiro para pagar pelo menos um pão para a gente comer, né? E aí, nessa da mãe polir a lâmpada, da mãe esfregar a lâmpada, é que aparece finalmente o gênio da lâmpada, que é um gênio muito maior, muito mais poderoso e assustador que o gênio do anel, e diz para a mãe do Aladim, né? Peça qualquer coisa, eu sou o seu escravo, e toda a legião de gênios da lâmpada, porque a lâmpada está repleta de outros gênios, do qual esse gênio que aparece é só o líder, né? Ou uma espécie do príncipe dos gênios da lâmpada ali. E ele vai falar então para a mãe do Aladim, peça o que quiser que eu concedo, né? Não são 3 desejos, não, é infinito. E vão ser muito usados esses desejos. Só que um detalhe é que a mãe do Aladim, diante daquela aparição tenebrosa, ela desmaia. Então é o Aladim que vai pedir para o gênio o que ele quer, que ele vai falar assim, eu quero comer, e o gênio vai trazer um banquete gigantesco para a casa do Aladim, um estalo de dedos, né? Traz um banquete gigantesco para a casa do Aladim, inclusive em travessas de ouro e numa mesa de ouro, uma coisa assim do palácio do maior dos sultões imagináveis. E o Aladim e a mãe dele então vão comer desse banquete aí por semanas, inclusive, né? Mesmo sem geladeira ou equivalente, mas vão comer desse banquete por semanas, é comida mágica de gênio, afinal de contas também, né? Até que o banquete vai acabar, eventualmente. E aí eles não têm mais comida, o Aladim nem lembra que ele tem acesso a 2 gênios diferentes, e ele elabora um plano um pouco mais humano, que é de vender aquelas travessas de ouro para comprar mais comida. Ele faz isso, ele vai ao mercado com essas travessas, encontra um judeu, que é uma figura sempre estereotipada nesses contos, né? Que tem uma perspectiva bastante antissemita, diga-se de passagem. Esse judeu vai passar a perna no Aladim, vai pagar muito pouco por essas travessas de ouro e tal, mas vai dar para o Aladim comprar alguma coisinha para comer. Eventualmente acabam todas as bandejas, tudo que o Aladim tinha do banquete anterior ele acabou vendendo, e aí ele se lembra do gênio, né? Convenientemente, ele se lembra do gênio e fala assim, me dá mais um banquete daquele, com as travessas e tudo, que ele já pensa assim, vou vender na sequência, né? Por que não pede pro gênio simplesmente a comida direta, né? Mas beleza. Então o gênio dá de novo um banquete pro Aladim, ele e a mãe comem durante semanas, quando acaba ele vai vender as travessas de novo, só que dessa vez no mercado ele encontra um muçulmano, um fiel. E aí, no conto, tá claríssima a oposição que vai ser estabelecida entre o judeu, a figura negativa, e o muçulmano, a figura positiva, né? Porque o mercador muçulmano, esse sim vai pagar o que é justo pro Aladim, e não só vai pagar o que é justo pro Aladim em relação àquelas bandejas, aquelas travessas de ouro, mas também vai se comprometer a instruir o Aladim, mais do que dar o dinheiro para o Aladim, ele vai instruir o Aladim no ofício de mercador. Então o Aladim vai começar a ficar amigo do pessoal do mercado, vai começar a aprender o ofício de mercador, e é nessa cena, no mercado, que ele finalmente, falta um personagem da Disney importante aparecer aí, que não apareceu ainda, finalmente vai encontrar a filha do sultão. E como que acontece esse encontro do Aladim com a filha do sultão? Acontece da seguinte forma, o Aladim certo dia está lá aprendendo o ofício de mercador, vendo, ele descobre durante esse ofício, inclusive, que aquelas pedras que ele tem em casa são preciosíssimas, né? Porque ele aprende a identificar o valor das gemas, né? Das joias e tal. Mas certo dia ele está, então, no mercado e vem um arauto real, né? Um mensageiro ali do sultão, avisar que todo mundo deve ficar em casa em determinado horário, ninguém deve estar na rua, passa um toque de recolher mesmo,
porque a filha do sultão vai se casar e ela vai tomar um banho em um dos banhos ali centrais da cidade. Então não poderia ter ninguém nem perto ali daquele banho para não correr o risco de que alguém a visse, né? E a profanasse, de certa forma, com a visão da nudez ali da filha do sultão, né? É que só o noivo da menina é que poderia ver ao se casar. E o Aladim, que é ali um garotão, né? E tá ouvindo isso, ele fala, claro que ele pensa exatamente o contrário, né? Ele ouve aquela mensagem e entende o contrário. Ele vai justamente buscar um lugar no banho da cidade onde ele possa se esconder para espiar ali a filha do sultão. Então ele faz isso, ele é o único ali na rua, ele se esconde. A filha do sultão chega para tomar o banho e quando ela chega, o Aladim a vê completamente nua e se apaixona, né? E é a partir desse momento da história, né, quando ele conhece a princesa e se apaixona por ela, que vai dar início a algo que acontece no filme da Disney também, que é a transformação do Aladim em um príncipe, né? Então o Aladim, a partir do momento que ele vê aquela mulher, ele decide que vai casar com ela, só que ela já estava prometida para outro homem, né? Mas ele pede a mãe fiadeira dele, para ir até o palácio pedir a mão da filha do sultão para que ele se casasse com ela. A mãe acha um absurdo, mas de qualquer forma vai, convencida pela conversa mole do Aladim. E ela não vai de mãos vazias, claro, né? Ela vai levar consigo bandejas com as pedras preciosas que o Aladim pegou na caverna mágica, né? É que o Aladim agora, que ele tem o conhecimento, ele sabe que valem mais, muito mais, milhares de vezes mais, do que todo o tesouro real. Então isso deveria causar um impacto ali no sultão, né? E de fato causa. O sultão vai prometer ali que vai casar a filha dele com o Aladim, diante daquela riqueza prometida. Só que a menina já estava prometida para o filho do vizir, né, com quem ela ia se casar, e por isso que ela foi tomar o banho. E o vizir acaba convencendo o sultão a casar, a cumprir a promessa inicial, né, a casar a filha dele com a filha do vizir, fazer esse casamento mais dentro da nobreza mesmo, né? Só que o Aladim tem à disposição dele forças sobre-humanas que o filho do vizir e o sultão não têm, então ele vai conseguir impedir esse casamento de acontecer. Ele vai usar o gênio para sempre que no momento que chegar o momento da consumação do casamento, né, da filha do sultão com o filho do vizir, os gênios vão teleportar esses dois para a casa do Aladim, que é uma pocilga total, né, praticamente uma maloca assim na rua, e aqueles dois nobres, claro, vão se escandalizar com aquela situação, vão ser obrigados a dormir ali alguns dias e vão ficar profundamente traumatizados, né? E aí a menina, né, a filha do sultão, acaba desistindo de casar com o filho do vizir e, estando livre, portanto, o Aladim tem uma nova chance de se propor como candidato ao casamento, e dessa vez ele vai não só com caixas com as pedras preciosas, mas ele monta todo um cortejo com dezenas, centenas de escravos, homens, mulheres belíssimos e animais espetaculares e tesouros, cada um carregando bandejas de ouro, etc. Aquela cena toda, que até no filme da Disney tem uma coisa parecida também. E aí o rei vai aceitar, o sultão vai aceitar essa proposta de casamento, eles vão se casar, de fato. O Aladim vai construir com a mão de obra de gênio dele um palácio ainda mais esplendoroso do que o palácio do sultão, vai se tornar uma celebridade local, né? Ele lança dinheiro para a população pegar, né? Porque ele tem recursos infinitos, e ele acaba virando então um herói, né, da cidade. Bom, e esse poderia ser até o final da história, né? Mas não é ainda, porque tem um personagem que desapareceu no meio da trama, e ele vai voltar precisamente nesse momento, que é o Dervish. O Dervish, que é quem começou a levar o Aladim para essa aventura toda, ele estava em casa, né, lá no Maghreb, e ele estava lançando sortes, fazendo feitiços, etc. E no meio dessas práticas, ele descobre que Aladim ainda está vivo. E ele pensa assim, se Aladim está vivo e ele estava na caverna e teve acesso à lâmpada, ele é o homem mais poderoso do universo. E eu não posso deixar que isso aconteça porque esse era para ser o meu destino. Então o Dervish, motivado por inveja e vingança, volta à China e trama um plano para tomar a lâmpada mágica do Aladim. E como que ele pretende fazer isso, né? O plano que ele elabora é que ele pega várias lâmpadas novas, ele compra várias lâmpadas novas,
e sai andando pela cidade falando assim: troco lâmpadas novas por lâmpadas velhas, troco lâmpadas novas por lâmpadas velhas. E todo mundo ri dele, né? Porque assim, quem que faria uma bobagem dessa? Crianças começam a seguir ele, jogando pedra nele, como se fosse um maluco da cidade. E quando ele passa perto do palácio, uma das servas assim do palácio do Aladim, o Aladim saiu para caçar, ele não está nesse momento no palácio. Uma das servas do palácio ouve isso e fala assim: ah, vai que. Vamos testar mesmo a loucura desse cara, né? Eu sei que tem uma lâmpada velha aqui no palácio que fica jogada por aí. Eu vou ver se ele aceita essa lâmpada. Então ela pega essa lâmpada, que é a lâmpada mágica, e dá de mãos beijadas, né? Pro Dervish. O Dervish dá uma lâmpada genérica nova que não serve para nada para a mulher. E ele está de posse, de novo, do gênio. Então ele evoca o gênio da lâmpada e diz assim: transporta, né? Teleporta, transfere todo o palácio do Aladim e a mulher junto, e todos os servos juntos, lá para a minha terra, para o Maghreb. E assim o gênio faz e transporta tudo aquilo que o Aladim tinha construído, assim, sem tanto esforço, na verdade, com a ajuda dos gênios, para o Maghreb. E o Aladim, como eu disse, fica para trás, porque ele estava caçando ali no momento. E voltando dessa caça, justamente, é que o Aladim vai descobrir que tudo desapareceu ali, o sultão, que o vizir já vinha falando com o sultão que esse Aladim era estranho, que devia ter magia de gênio envolvida aí. O sultão decide matar o Aladim, de tão nervoso que ele fica pela filha ter desaparecido. Só que, como eu disse, o Aladim era um herói da cidade, então a cidade toda cerca o palácio e fala assim: se você matar o Aladim, a gente não deixa ninguém sair vivo daí de dentro. Né? Então tem uma insurreição assim popular, né, contra o sultão em defesa do Aladim. E o sultão então fala assim para o Aladim: bom, ok, vou deixar você sair, até para livrar o meu próprio pescoço, mas você tem tantos dias para trazer minha filha de volta. E o Aladim então, liberto, ele lembra finalmente que tem outro gênio à disposição, que é o gênio do anel. Ele chama o gênio do anel, né, esfregando o anel, e fala para o gênio assim: onde que tá, né? O que aconteceu? Cadê o meu palácio? Cadê a minha esposa? E o gênio do anel fala: foi transportado pelo Dervish para o Maghreb. Aí o Aladim fala assim: então traz tudo de volta. E o gênio do anel fala assim: não, eu não posso fazer isso porque o gênio da lâmpada é de um nível hierárquico e de poder infinitamente superior ao meu. Então eu não posso fazer isso. E o Aladim, numa decisão inteligente, fala assim: bom, então me leve até lá. Então transporte a minha pessoa lá para o Maghreb, para que eu possa resolver então as coisas com as minhas próprias mãos. E isso o gênio faz, teleporta o Aladim para o Maghreb. Chegando no Maghreb, o Aladim vê onde está o palácio, né, que é esplendoroso, assim, todo de ouro, não tem como esconder. Ele pega umas plantas venenosas que ele conhece ali na mata, perto do palácio, e consegue falar com a sua esposa, com a filha do sultão, pela janela, entrega para ela as plantas venenosas e fala assim: coloca essas plantas na bebida do Dervish durante o jantar dessa noite. E ela faz isso, né? E o Dervish toma a bebida envenenada e acaba morrendo, né? Morrendo não, na verdade ele fica meio debilitado e o Aladim entra no palácio, saca uma espada e corta a cabeça do Dervish no chão, né? E a história poderia acabar aí também de novo, né? Mas não acaba, porque tem uma nova cena, e aqui vale a pena lembrar que essa história está presente no livro das Mil e Uma Noites, que é um livro que tem essa ideia, né? De a história vai se desembolando e desembolando e desembolando e desembolando. Você acha que ela vai acabar e tem uma nova parte, que é um artifício para a pessoa que está contando a história, né? Que é a Sherazade, né? No livro das Mil e Uma Noites, a narradora das histórias, dela sobreviver noite após noite, né? Depois a gente pode fazer um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre o livro das Mil e Uma Noites, né? Mas voltando para a história do Aladim, então, para fechar agora finalmente a história do Aladim, o que vai acontecer é que um irmão gêmeo, sim, um irmão gêmeo do Dervish existe e descobre que o irmão dele sofreu esse revés aí na mão do Aladim, né? E que o Aladim está de posse da lâmpada mágica. E aí o irmão gêmeo do vilão da história que vai dar continuidade a essa perseguição ao Aladim, elaborando um novo plano para tomar a lâmpada mágica que está nas posses ali do Aladim. E qual que é o plano que o irmão gêmeo elabora? Existia uma mulher muito devota que circulava ali o palácio, né? Agora eles estão de volta na China, né? Bom lembrar disso, porque o Aladim retoma a lâmpada,
e pede ao gênio da lâmpada para devolver eles para a China. Aí ele faz, e existia uma mulher devota lá na China, uma mulher muçulmana devota lá na China, chamada Fátima, e ela era muito popular, as pessoas perseguiam, não, seguiam ela, né? Iam atrás dela para encostar nela, para ficarem curados, esse tipo de coisa. E esse irmão gêmeo do derviche sequestra essa mulher, mata essa mulher e veste as roupas dela. Simplesmente mata aquela figura santa, veste as roupas dela e vai como um impostor, fingindo que é essa Fátima, para o palácio, fica passando perto do palácio. A mulher do Aladim, a filha do sultão, respeita muito, reverencia muito essa mulher, vê ela passando perto e fala assim, eu queria conversar com ela, né? Queria ter a oportunidade de estar diante dessa santa e tal. Então ela chama essa mulher, que na verdade é o irmão gêmeo do derviche, para dentro do palácio, e ela passa a morar lá. E nisso o cara fica, o irmão do derviche, fica só esperando a ocasião ali para tomar a lâmpada mágica ou para matar o Aladim. E o plano, dentro do plano que ele elabora para matar o Aladim, é que ele diz para a mulher, num passeio que eles estão fazendo pelo palácio, a esposa do Aladim fala assim, olha como é belo o teto desse palácio, como são belas as paredes, como a decoração é fantástica, etc. E a Fátima, que é o irmão gêmeo do derviche, fala assim, bom, realmente é muito bonito, quase perfeito. E aí a mulher do Aladim fala assim, não, mas é perfeito, o que falta, né, para ser perfeito então? E ela fala assim, falta você pendurar no teto um ovo de roc, que é um pássaro lendário das montanhas de Kaf, que é a terra por excelência dos gênios, né? Nas histórias das Mil e Uma Noites, nas histórias árabes pré-islâmicas e islâmicas depois também. Então tem essas montanhas lendárias e tem uma ave sagrada dessas montanhas, sagrada não, mas uma ave lendária dessas montanhas, e ela fala assim, se tivesse um ovo dessa ave pendurado no teto, aí ficaria perfeito. E aí a mulher do Aladim, claro, né, chega pro Aladim, fala assim, bom, você consegue de alguma forma um ovo de roc das montanhas de Kaf para pendurar no teto aqui para o nosso palácio ficar perfeito? Aladim fala, claro, né, tudo é possível para mim, e pede ao gênio da lâmpada, chama o gênio da lâmpada, né, o gênio da lâmpada sai e o gênio fala assim, né, o que você quer, né, eu sou o seu servo, sou seu escravo, peça-me qualquer coisa e eu darei. E o Aladim fala assim, eu quero um ovo de roc. E aí o gênio, que era aquela figura servil, aquele escravo, totalmente nas mãos ali do seu senhor, que era o Aladim, muda o semblante na hora, fica irritadíssimo, cresce, toma aquele ambiente de treva, de horror. O Aladim quase morre assim de pavor. E o gênio fala assim, isso é uma piada de mau gosto, porque o que acontece? Essa ave é como se fosse uma espécie de protetor ou de patriarca desses gênios, ou matriarca desses gênios, e pedir um ovo, portanto, então, dessa ave era uma ofensa inimaginável assim para os gênios, né? E o irmão do derviche sabia disso, e claro, que o Aladim, que não sabe nada, não sabia disso de forma alguma, né? Só que o gênio, assim, que estava quase matando o Aladim, ele dá uma pausa e fala assim, eu poderia te matar e deveria te matar e matar todos que estão nesse palácio e destruir esse palácio. Mas eu sei que você só está pedindo isso porque tem uma pessoa infiltrada aqui no palácio que botou essa conversa, essas minhocas na cabeça da sua mulher. Então eu vou te poupar por causa disso, mas fique sabendo que tem esse impostor aqui. E aí o Aladim, de posse dessa informação, só espera a oportunidade e cria uma oportunidade, uma coisa de cortar cabelo ou de fazer a barba, sei lá. Ele chama a Fátima para cortar o cabelo dele, é uma coisa mais ou menos assim. E no momento que essa falsa Fátima aparece, o Aladim puxa a sua espada e mata o irmão gêmeo do derviche. E aí sim, finalmente, acaba essa longuíssima história com o Aladim e a sua esposa vivendo felizes para sempre, né? Enfim, então acho que esse vídeo já está longo o suficiente, porque realmente é uma história muito longa, muito resumida aqui, mas eu deixo a recomendação aí para quem tiver interesse em ouvir essa história muito mais bem narrada do que eu narrei aqui, ler diretamente nas fontes, no livro As Mil e Uma Noites, traduzido, né, pelo professor Jarouche, lá da USP,
direto do árabe, uma tradução fantástica, porque ela é muito estranha na linguagem, né? Ele mantém muito a estranheza da linguagem original, e a experiência de leitura é riquíssima assim, e deliciosa mesmo. Então recomendo fortemente esse livro, vou deixar na descrição o volume certinho em que essa história está, e vocês podem procurar. Eu acho que está esgotado esses livros, mas vocês encontram talvez em sebos ou em bibliotecas locais e tal. Mas é isso. Espero que tenham gostado aí da história original do Aladdin. Podemos fazer depois um vídeo sobre as Mil e Uma Noites em si, né? E continuar essa conversa aqui nessa temática. Mas por enquanto é só. E nos vemos aí nos próximos. Falou!